Hoje nós temos mais uma pessoa convidada. A Luciana vai contar um pouco da sua história, um pouco do que ela faz. Eu tenho o privilégio de trabalhar com a Luciana há mais de 15 anos, em alguns projetos muito interessantes. Dentre eles, um virou livro, né, Fred? Nós assinamos esse livro também. Primeiro, muito obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui com dois colegas tão queridos, né? Elimar e Fred, já temos aí uma caminhada, assim, diria já de alguns anos juntos, então prazer imenso estar aqui com vocês e com esse projeto tão bacana que vocês fizeram, que é o Café com Marketing. Eu costumo contar, né, nas minhas aulas também, quando vou fazer essa apresentação, que eu sou formada em administração, com mestrado em administração e ênfase em inteligência de mercado, e doutorado também em administração, com ênfase em estratégia empresarial. E sempre achei isso um problema na minha formação. E assim, hoje falando do mundo multi, né? Formação multidisciplinar, e eu falava, nossa, eu assim, administração, até o dia que eu encontrei uma pessoa, e ela dizia assim, um puro sangue da gestão, eu falei, mudou completamente. A questão de abordagem. Marketing, né, gente? Isso é marketing. E aí, essa é a minha formação, eu trabalhei como executiva assim, uns bons 20 anos. Durante esse tempo, eu combinei uma atuação executiva com uma atuação como professora também, na Fundação Dom Cabral, mas de uma forma mais concentrada, porque é muito difícil. E aí, há mais ou menos 9 anos, eu recebi um convite da Fundação, então, para integrar o corpo de professores em tempo integral. Eu aceitei com muito prazer e fiz uma mudança de carreira significativa para esse foco mais de pesquisa, mais acadêmico, de aula, né? Também aquela brincadeira. Eu parei de trabalhar e só comecei a dar aula. Recebi um convite também da própria fundação para assumir o cargo de diretora da área de professores, incluindo professores de tempo integral, os professores associados e convidados, e também da área de pesquisa e desenvolvimento. Mas, Lu, assim, dentro desse livro, eu queria que você contasse um pouco assim, da forma que você construiu, mas inclusive começando a partir do título, né? É só marketing? Aí eu queria que você contasse um pouco assim, da construção do livro até a partir do título. Assim. É uma ótima pergunta, porque eu acho que o título representa muito aquilo que o livro traz, né? Como que começou esse projeto, né? Então, naquela época, eu estava coordenando a ênfase de marketing e a gente tinha um desafio muito grande de falar de marketing num programa de pós-graduação, num contexto de ambiente muita incerteza e com uma disrupção imensa, especialmente na área de marketing, em função do desenvolvimento da tecnologia. E toda vez que a gente tem uma inovação assim, disruptiva, a gente fica um tempo operando com os dois modelos. Então, a gente estava ali lidando com esse desafio e as coisas que nós fomos construindo nessa linha de tentar aproximar esses dois mundos e de o tempo todo nos provocarmos a refletir, afinal de contas, o que é o marketing na atualidade? Né? Ao invés de ficar confortavelmente repetindo o discurso que estavam nos livros, né? Os discursos que estavam nos livros, que mostraram-se naquele momento completamente desatualizados, e a gente com esse desafio de construir. E essa construção foi ficando tão bacana que essa ideia foi quase óbvia, né? Assim, por que a gente não reúne tudo isso que a gente não está encontrando em nenhum livro numa produção de autoria nossa, né? Então, acho que esse foi o start, né? Para usar uma palavra da moda também, o gatilho. Conta pra gente essa perspectiva que você reuniu, e inclusive está no começo dessa publicação, essa construção de um jeito novo de construir a ideia de marketing, porque o livro ele tem um jeito novo de construção, né? 3 aspectos fundamentais hoje no marketing, que é assim, o primeiro é a proposta de valor. Qual o valor que eu pretendo entregar para o mercado? Esse é o primeiro ponto.
é um elemento muito intangível, carregado de subjetividade, muita. A gente pode pensar, mas a gente precisa pensar numa forma de como que eu tangibilizo essa proposta de valor. E aí vem o segundo conceito, que é o conceito da experiência. A gente entende, a gente precisa pensar uma experiência que, de fato, entregue, revele, faça com que o cliente constate realmente aquela proposta de valor que a gente está prevendo entregá-la, de fato, está sendo entregue. E o terceiro conceito deriva desse, que é para entregar esta experiência, qual plataforma de negócios eu preciso ter que me permita entregar essa experiência que vai tangibilizar aquela proposta de valor. E aí, assim, qual é a disrupção? É porque a gente observa sempre o movimento inverso feito pelas organizações, que olham primeiro para a sua plataforma de negócio. Qual é a plataforma de negócio que eu tenho instalada hoje? Para depois pensar qual experiência que esta plataforma consegue entregar e para depois refletir em qual proposta de valor que eu estou entregando com essa experiência. Então, é um pensamento voltado pela estrutura. Você olha para ele via a estrutura da organização. E o que a gente está propondo é uma inversão dessa lógica, que parece sutil. A gente fala, não, vamos pensar primeiro o que a gente quer entregar e depois como que a gente entrega isso. Em 2004, eu abri minha agência de comunicação com um sócio meu, a Popcorn. A gente tinha 5 contas, água, luz, condomínio, telefone, internet, essas eram as contas que a gente tinha, mas a gente tinha uma convicção muito grande do que a gente queria e o que a gente queria fazer. A gente não entendia a comunicação como publicidade e propaganda, porque quando a gente criou a agência, a gente entendia que a gente queria trabalhar com estratégias de comunicação e marketing, que tem um pouco a ver com isso que você falou de não ficar olhando só como uma ferramenta e tentar incluir a organização como um todo. Ficamos alguns anos tentando forçar isso, não conseguimos, e aí não conseguimos assim, que nos enxergassem como essa empresa. Eu li uma matéria do Nizam Guanais, que todo mundo é reconhecido nacionalmente, que ele criou uma empresa chamada N Ideias. E a N Ideias é nada mais do que vamos trabalhar comunicação e marketing como estratégia, ou seja, o que eu vendo para as organizações? A organização chega para mim e diz, eu tenho um problema relacionado a marketing e comunicação. O que você me entrega? Quem vai construir, quem vai criar, quem vai fazer, a produtora? Isso ele não vai entrar, ele vai entregar a estratégia. O mercado precisa pensar diferente, precisa entender de forma diferente, e precisa comprar de forma diferente, por mais que a gente esteja, no momento, eu entendo eu, meio híbrido, né? A gente ainda está comprando publicidade, aí a gente compra marketing digital, aí a gente compra influência, enfim, a gente ainda... Você acha que esse momento é um momento realmente mágico dessa transformação que a gente está vivendo, assim? Essas ações todas, né, de comunicação, de digital, de publicidade, tudo tem que estar ancorado numa narrativa estratégica, para usar outra palavra da moda, que a gente já falou. Antes de fazer, vamos pensar sobre o que nós vamos fazer. É isso aí. Porque se esse passo anterior estiver bem feito, o resto é consequência e as decisões são fáceis e as coisas se coordenam e se alinham naturalmente. Quando não tem essa narrativa estratégica da atuação da empresa em relação ao mercado, à marca, o público-alvo, o mercado, etc., e vai ficando confuso. E assim, só para acrescentar um ingrediente que eu acho que complica mais ainda, dessa complexidade que o marketing ganhou, especialmente por essa questão da oportunidade de trabalhar com dados, que nos trouxe especialmente pelo canal digital. Então, em algumas empresas ainda, isso é fragmentado, ainda não está sendo feito pela mesma área, nem pelas mesmas pessoas. E quando falei desse modelo, né, vamos pensar qual é a proposta de valor, qual é a experiência, qual é a plataforma de negócio, numa perspectiva mais macro mesmo. De alguma forma, a gente está construindo exatamente, ou a gente está se obrigando a pensar sobre essa estratégia.
A gente passa em determinados lugares, determinadas cidades, com determinadas organizações, que a gente parece que a gente está falando uma coisa extremamente utópica, né? Eu, pelo menos, tenho essa dimensão assim, de dizer, nossa, cara, eu estou pensando numa coisa, mas que ainda está a anos-luz de acontecer, porque quando você vê o modelo organizacional, ainda é um modelo de pensamento fechado, estruturadinho, agência de publicidade, parará. Então eu vejo que a gente tem um desafio ainda pela frente nisso tudo que a gente está dizendo, ainda muito grande, né? Um desafio imenso para fazer um comentário sobre esse ponto que você trouxe, o seguinte, especialmente porque, e agora nesse momento, muito mais, né? As organizações todas estão muito pressionadas por resultado. E os executivos, em sua maioria, eles têm esse modelo mental de resultado, de execução, de o que eu preciso fazer, como que eu faço isso. E essa reflexão ela vai exigir uma certa ambidestria organizacional, que é não esquecer a pressão por resultado, mas, ao mesmo tempo, conseguir dedicar parte do tempo, pelo menos, para fazer essa reflexão mais estratégica. Eu agora que comecei a plantar azeitona, eu sei exatamente dizer o que é isso, Luciana. É exatamente você preparar a terra para colocar uma oliveira, que daqui a 5 anos você vai colher azeitona. Só que se você não estiver ali preparando a terra hoje, colocando um adubo, eu falo que o tanto que o agronegócio tem me ensinado a ter visões assim. É o que você acabou de dizer, né? Qual é o resultado de hoje? O resultado de hoje é saber se teve a chuva essa noite ou não para a terra ficar bem, né? Então você tem que ter preparado a terra. Eu acho que tem 3 coisas interessantes aí que vocês abordaram que vale a pena uma outra provocação para você, tá, Luciano? A primeira é quando a gente fala dessa coisa da estratégia. Eu lembro dos meus estudos aí de estratégia. O que define a estratégia? A estratégia que vai definir a estrutura que define a estratégia. Então, os grupos foram se dividindo, entendendo até o entendimento sobre estratégia. E isso aplicado ao marketing está nos dizendo aqui que foi gerada, né, uma estrutura baseada na estratégia, né, na composição de valor, né, e a composição de valor para gerar a condição do que a gente chama lá no livro da experiência, né, e o fim da plataforma. E essa linha nos parece ser uma linha de evolução, de desenvolvimento, que vai criando novos momentos. Por que eu estou aproveitando essa linha? Porque quando você fala desse equilíbrio, eu uso uma outra fonte teórica que a gente conhece bem, que é o BSC, né? Que para muita gente é apenas uma coisa para fazer implantação de estratégia, que é um programa. Não, é uma metodologia de trabalho, uma forma de pensar as minhas métricas e que eu devo equilibrar, balancear o scorecard, ou seja, eu tenho que fazer o equilíbrio não só de um propósito financeiro, mas um propósito financeiro, uma questão voltada para mercados e clientes, uma questão voltada para processos internos e interação com processos externos, e a questão de tudo que envolve isso, e a perspectiva de gente, né, de pessoas e de aprendizagem. Uma outra etapa é o que a gente, saindo da fase industrial para entrar na fase do conhecimento. Então, quando a gente reúne isso tudo no balaio, e que hoje tem uma pegada que é o seguinte, olha, e a sustentabilidade? É a tal da ESG, né? E o mundo FUNI, o mundo VUCA, eu tenho uma perspectiva de impacto comercial. Esse é o jeito do Elimar. Para mim, marketing de sucesso se for para vender alguma coisa. Não é bola de cristal, tá, Lu? Mas o que você vê, esses passos atuais, quais são as operações de agora, né, para que a gente colha uma boa imagem no futuro, para que a gente tenha boas vendas, etc, etc. Primeiro, eu acho que tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas que esse processo todo, né, ele também ele é feito em 3 etapas, né? Que é uma etapa da formulação, que é a hora que eu vou pensar sobre a estratégia, que a gente achou que é útil esse modelo que trouxe da proposta de valor, a experiência e a plataforma, talvez seja um caminho para pensar a minha estratégia no mercado. Esse é um momento. E como é que eu faço o planejamento para isso acontecer? Em geral, a gente vê as pessoas entrando nas organizações, executivos, de um modo geral, entrando de cabeça no plano, sem pensar sobre a estratégia. Não, vamos planejar.
calma, que primeiro a gente tem que pensar o que nós vamos fazer, depois nós vamos pensar o plano, como que nós vamos fazer, e aí nós vamos entrar nos detalhes da operação de marketing e de outras operações de outras áreas que nós já falamos aqui também. E você tem o terceiro momento, que é o momento da gestão e do acompanhamento, que é o momento que eu vou trabalhar com os indicadores, que eu vou trazer o BSC, que eu vou monitorar se de fato aquela narrativa estratégica que a gente pensou e o plano que a gente imaginou estão se consolidando ali. A gente pensar sobre o que a gente vai fazer, porque é aquilo que o Fred trouxe, porque aí você vai pensar lá na frente, a gente precisa provocar para pensar na frente. O que gera essa instabilidade no ambiente são as próprias organizações com seus movimentos de inovação. Quando as disrupções vão acontecendo e elas também vão acrescentando ingredientes de caos ambiental, né, ou de desestabilização ambiental com os seus próprios movimentos. Qual é o futuro que a gente quer para nós? Porque, de alguma forma, a gente também contribui para a construção desse futuro. Ao invés de ficar embarcado numa posição que é até confortável, de dizer assim, tá muita mudança, não dá para a gente prever nada, então não dá para a gente... Não, acho que assim, qual é o futuro que nós queremos? Essa é uma primeira provocação. Eu acho que em relação ao marketing, tem algumas questões muito importantes que a gente precisa considerar quando estiver pensando sobre isso. A relação de vida e consumo, né? Isso mudou completamente. E é uma mudança imposta. Quanto mais a era da experiência do consumo se estabeleceu, mais a gente deixou menos clara essa fronteira entre viver e consumir. Agora, a gente tem um outro componente, que é quando a gente vivencia experiências de compra. Então, essa coisa está começando a ficar muito... Como é que a gente fala? Não tem fronteira clara. Agora eu estou comprando, agora eu estou vivendo, agora eu estou experienciando. Essas coisas estão se fundindo. E isso tem um componente importante que a gente precisa observar, que é assim, olha, aí o consumidor ele quer ser protagonista. Quando você começa também a entrar na experiência dele, ele também quer protagonizar alguma coisa nisso. Só fazer uma parte em relação a isso que você está falando, que o professor Zaidan, na nossa aula de manhã agora, ele falou uma coisa para mim que foi tão... Até porque você sabe, eu sou um apaixonado pelo futebol, mas ele foi tão marcante numa situação que aconteceu sobre essa questão que você acabou de falar, sobre o consumidor ou o cliente ser protagonista na situação, e o quanto as organizações acham que elas estão sob controle e não estão mais, porque quem está no controle é a sociedade. Foi a criação da Liga Europeia de Futebol, que foi criada e foi dissolvida em 3 dias. Ou seja, eles foram para o mercado e disseram que os 12 mais poderosos estão criando uma liga, e que a liga nada mais é do seguinte: nós somos poderosos, nós vamos ficar mais poderosos ainda, porque a receita que vai vir para a gente vai se tornar extraordinário. E aí todo o mercado disse, falou assim, mas como assim, cara? Vocês vão acabar com o resto do futebol e vão viver só vocês? E aí depois o presidente do clube deu uma entrevista dizendo, pessoal, desculpa, nós erramos. Ou seja, isso que você falou do cliente estar à frente e das organizações acharem que elas têm um controle, foi realmente, esse movimento foi fenomenal, né? Foi uma coisa assim a ser pensada, refletida e estudada, né? Que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. É isso. E aí acrescente o ingrediente, que aí me dá um ensejo para falar do segundo ponto, que eu falei, o primeiro ponto é esse. Consumidor, comportamento de consumidor, a gente precisa olhar para isso de um jeito diferente. A gente não vai olhar mais como a gente olhava antes. A gente tem que olhar para isso de um jeito diferente, considerando esse protagonismo. E o segundo ponto é o engajamento do consumidor, não com a empresa nesse momento, mas o engajamento com o benefício, ele consegue ter uma perspectiva social. Eu não estou mais falando da minha perspectiva individual, né? Eu consigo olhar para o social. E aí isso
impõe para as marcas também um outro jeito de operar, que é o segundo ponto que a gente precisa prestar atenção, né? É a questão, a marca, ela tem que trazer, ela tem que entregar, ela tem que trazer mais alguma coisa. Ela carrega a proposta de valor? Sim. Então a gente precisa construir, precisa embarcar mais coisas na marca, né? Ela precisa entregar mais, ela precisa entregar utilidade, ela precisa entregar, às vezes, até entretenimento. Nós estamos vendo aí esse movimento de brand publishing que a gente está vendo agora. A marca como editora de conteúdo, isso é a marca entregando no seu próprio canal do YouTube, no canal da marca. Então, ela também provendo entretenimento, além de também tá engajada, ter um propósito. E quando a gente fala de propósito, outro dia também eu li um artigo que do mesmo jeito que tem o greenwash, né, para sustentabilidade, que é aquele, você põe só o discurso da sustentabilidade, mas ele de fato ele não está ocorrendo, ele está ali constando na marca. Tem também o purpose wash, que é também a mesma coisa. A coisa do propósito, você pega e coloca um discurso, né, que ele não está de fato introjetado e também não tem a ver. Olha, volto naquela história da importância da formulação estratégica, porque o propósito tem que estar conectado com isso, ele tem que estar conectado com o DNA da empresa, ele não pode ser uma coisa que não tem nada a ver com a empresa, não é impossível de implementar. Ele tem que, para ser definido, refletir sobre os concorrentes, o que tem hoje no mercado. Também eu preciso ter esse olhar, então olha o que eu faço, o que tem no mercado e o que meu público-alvo está pensando. Esses 3 elementos a gente precisa combinar lá na formulação, já pensando, dado isso, o que é o propósito desse propósito, qual a proposta de valor que deriva, qual a experiência, qual a plataforma de negócio que eu preciso entregar. Apesar dessa concordância, né, vamos plantar oliveiras para colher daqui a 5 anos. Só que eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. Eu tenho que vender hoje, não dá para eu esperar para vender daqui a 5 anos, não dá para eu esperar para vender nem ano que vem, senão eu fecho a porta. Tudo bem, eu vou planejar, mas olha, eu tenho que vender agora, porque eu vendendo agora que vai me dar, inclusive, condição de fazer isso tudo. Quando a gente fala de que você falou do discurso e etc., me remonta a outra palavra, que foi a primeira que nós usamos aí da moda, que é narrativa. A narrativa, ela empresta significado à realidade, não é o contrário. Não é a realidade que empresta significado à narrativa. É do jeito que você conta aquela história, que a história vai valer. Então, nessa circunstância, Lu, eu tenho que vender. Existe uma transição? Existe algo a fazer, falando de marketing, que você vê como necessário? Eu arrisco, né, na minha opinião, quando a gente está nesse aperto, né, nesse aperto como você falou, né, estou vendendo o almoço para comprar a janta, em geral, isso é sintoma, isso é consequência exatamente da falta de uma estratégia ou de uma reflexão estratégica consolidada. Vou dar um exemplo. Vamos ver o que a Magalu fez no ano de 2020. Todo mundo viu. Eu convido vocês a lerem a carta aos investidores que eles fizeram no final de 2019, onde a gente não tinha nem ideia do que ia acontecer nessa pandemia. Mas lá está a narrativa estratégica deles, está a formulação estratégica deles e está tudo o que eles fizeram em 2020. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que arrumar tempo para pensar sobre o negócio. E aí, a primeira coisa que eu coloco é saber distinguir. Que é assim, distinguir o que é urgente do que é importante. Porque nem tudo que é urgente é importante. Mas o senso de urgência ocupa a gente e é ladrão do nosso tempo para fazer a reflexão estratégica. O empreendedor, o que ele tem de diferente? Cara, ele tem a narrativa estratégica dele. Ele pode não ter já formalizado isso. Mas a gente já viu, vocês já devem ter lido um monte de livro de empreendedorismo, etc., que o diferencial dele é isso. Ele tem propósito, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe onde ele vai chegar e como ele quer chegar lá. Isso, às vezes, não é trivial para a maioria das pessoas, e não é, mas a gente pode tentar
pegar uma ajuda para isso, ou começar a pensar, ou refletir qual que é a minha contribuição. Por quê? Aquilo que você falou, né, da imagem. A gente pode construir uma imagem bonita para o Facebook, o Instagram, as redes sociais. Mas se ela não for de verdade, de duas uma, ou vai ficar muito caro sustentar ela, ou uma hora essa máscara vai cair. Não tem como. Na minha opinião, é assim, não há como eu fazer essa reflexão, eu arrumar tempo para isso, ou pelo menos colocar uma data, né? Olha, eu tô aqui 6 meses que eu não vou conseguir nada. Ok, eu vou ficar 6 meses sem pensar nada, no 7º mês eu vou abrir um tempinho na minha agenda para eu pensar sobre o negócio. Não dá, é para a gente entrar nesse modo operacional e ficar repetindo as coisas e fazendo as coisas sem pensar sobre elas. Eu já fui as duas coisas, né? Já fui executivo de organização, já fui empreendedor e professor há 20 anos. Então eu falo assim que dentro de um quebra-cabeça eu já fui 3 peças. E eu cheguei à conclusão assim, a gente tem 3 vertentes e 3 variantes a serem pensadas em relação ao que você está falando. Quando eu fui executivo, a gente é engolido pela atuação, que é um pouco disso que o Elimar falou, ou seja, você não é cabeça, você é corpo, você é execução. Quando você se torna empreendedor, você é cabeça, porque você empreende, mas ao mesmo tempo, no segundo momento, você acaba sendo engolido por essa questão. Então você tem que ser cabeça e corpo ao mesmo tempo. Quando você é professor, você é cabeça, porque na verdade você é quem faz a reflexão. E dentro disso que o Elimar falou, as empresas não estão precisando de cabeças, porque elas têm corpos muito robustos e que trabalham muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de ter cabeça, de dizer, cara, tá ótimo essa execução, essa pá que você está jogando dentro do carrinho, tá ótimo. E aí vai a outra pergunta dentro. A gente já discutiu isso muito sobre escolas de marketing que a gente tem no Brasil, ou seja, o marketing ser pensado de forma mais robusta e mais estratégica e criar estes pensamentos que você acaba de dizer, assim, ou seja, vamos desmembrar cabeça, corpo e membros, né? Vamos ficar cabeça e corpo e membros noutra. Você acha que faz sentido isso? Acho que faz muito sentido, Fred, muito sentido. Vou dizer mais, sabe? Assim, por aquela coisa que as organizações precisam de mais cabeça, de qualquer tamanho. Talvez mais cabeças provocadas a pensar sobre isso, né? E muitas empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar mais especificamente com 2, e nessas 2 organizações nós provocamos exatamente isso. A primeira é um trabalho de formulação estratégica. Foi difícil primeiro fazer as pessoas entenderem do que a gente estava falando, porque é tão focado na execução e esse entendimento não é trivial. A gente ampliou a discussão. Então, nós criamos rodadas de construção do processo da formulação, plataformas de engajamento que a gente engajou não só pessoas da própria organização que não estavam acostumadas com aquele nível de discussão, em geral não eram incluídas e foram convidadas a participar e deram contribuições maravilhosas, como também ampliamos essa rodada da formulação para stakeholders relevantes, ou seja, parceiro, fornecedor, comunidade, e trazer também representantes desses públicos para a gente fazer a discussão ampliada. Método, princípio, qual é o roteiro, tem começo, meio e fim, senão é uma discussão que a conversa não acaba nunca. Senão é bate-papo. O plano, ele aconteceu depois disso de uma forma tão natural, porque elas já entenderam a direção, porque elas participaram daquela conversa. Não foi um negócio assim, olha, agora, gente, o nosso caminho é para cá, a nossa proposta de valor é essa. Não. Então, isso gerou um alinhamento natural das pessoas e da própria organização. E aí, o mais importante é não tirar isso da agenda. Tem comitê de crise, mas tem que ter o comitê de oportunidades, que é o comitê que está ali também falando sobre isso, sobre a formulação, sobre olhar para o mercado, sobre ver sobre a nossa direção, a sensibilidade da sociedade, do consumidor.
Eu falo e volto a repetir, é aquele nome de um produto que eu sou muito visual e nome de produto para depois formatar, mas isso ainda continua chamando na minha cabeça divã organizacional, ou seja, as empresas têm que estar num divã o tempo todo se repensando, se reorientando, que quando a gente vai para a terapia nada mais é do que um espelho, né? Você vai falando ali e vai você mesmo descobrindo as suas respostas e tal. E o divã organizacional nada mais é do que isso. Mas nós ainda vamos tirar isso do papel, né, Elimar, um dia? Vamos. Tem um texto do início desse século, que você estava falando disso aí, é do Cathy Harmon. O texto é Arrume Tempo para Pensar. Eu acho que vale a pena. Normalmente eu uso esse texto em aula. Esse texto. Depois eu mando para você, mas Arrume Tempo para Pensar ele é antigo, né? Ele tem 20 anos, que é um jeito de fazer. Né? Se a gente tivesse arrumado tempo para pensar 20 anos atrás, a gente não ia ter certamente bola de cristal para saber que em 2020 a gente ia ter Covid-19. Mas, para conviver com isso, a gente talvez estivesse um pouco mais preparados. Quando eu falo a gente, muitas das empresas, né? Podiam não saber o que ia acontecer, mas estavam preparadas para o que viesse, né? Vamos dizer assim. Um comitê de crise devia ser, por natureza, um comitê de oportunidades. Então, só que as pessoas tomam o comitê de crise como o comitê do caos, e não da crise. Só enxerga o caos, não enxerga o que está ali de proveito. E eu vi isso acontecer, eu estou dizendo porque eu vi isso acontecer em outras duas empresas. Uma delas, inclusive, falou o seguinte: olha, nós vamos esperar para contratar, a gente estava para poder fechar um contrato. O contrato seria fechado em março, abril. Eu falei, tudo bem, mas eu acho que você está cometendo um segundo erro. Não é porque você vai me contratar, não. Você está cometendo um segundo erro. Aí ela volta em junho. Precisamos urgentemente contratar. Eu falei, tá vendo? Você perdeu 2 meses e meio. Aos 18 anos de idade, eu estava numa sessão de terapia e saía, nunca mais esqueci disso. Na hora que eu estava indo embora, a minha terapeuta me deu um papelzinho desse tamanhozinho assim e falou, tchau. E o papelzinho era, um dia o jovem ômega perguntou pro pai dele, falou, pai, quanto tempo leva uma macieira para dar frutos? Ele falou, 5 anos, meu filho. Eu falei, nossa, pai, mas é muito tempo. Ele falou, mas se você não plantar, o tempo vai passar da mesma forma. e eu trago isso na minha vida até hoje. Dizer, cara, plantar ou não plantar é decisão sua. O tempo vai passar da mesma jeito. Mas isso é uma lógica importante, né, de tratar. Parte, talvez, não sei se da nossa audiência, mas parte do público entende que eu quero muito mais fama e dinheiro. E isso é uma coisa que eu vou ter 100 mil seguidores no Instagram, e isso aí vai me dar a condição de eu, aos 27 anos de idade, porque eu já estarei velho, né, estar completamente aposentado e rico. E essas lendas, né, a lenda ela é baseada em algum fundamento, mas essas lendas de que as pessoas serão assim e que o mundo é esse, influencers, os youtubers, etc., que é um meio de fazer, né? De fazer a promoção, de fazer até mesmo a estrutura mercadológica, é um jeito, né? É uma forma. E o que você pensa disso, né? Dessas novas narrativas? O Fred, a gente costuma falar de marketing raiz, né? Mas tem a coisa que não é necessariamente Nutella, mas tem coisa que veio para ficar. Pontuar uma coisa, o mais interessante que eu acho de influencer ele chama-se digital influencer e ele vende o que ele tem igual a Globo vendia na década de 80, que é a audiência. Ou seja, nós estamos no século 21 falando digital influencer e o cara está vendendo a audiência da Globo de 1970, 1980. Então, assim, disruptivo, eu quando eu questiono isso, falo, cara, que disrupção é essa? Na pandemia, né, que foi aquela coisa assim, quando tudo escureceu, porque teve um momento que tudo escureceu para muitas empresas, né? Assim, onde que a gente se agarrou para se salvar? Nós voltamos para os fundamentos. No século 21, em 2021, né, nós olhamos para o cliente, aqueles que conseguiram de fato entender o cliente, conseguiram sair na frente, né? Década de 90 e antes, entendeu? As empresas tinham meio que uma prerrogativa, isso tem a ver com a audiência da Globo que você colocou, Fred, né? Para tentar responder a pergunta do Elimar, que era assim, olha,
coloca lá. Os caras vão ter que assistir. Não tinha alternativa. Então, você tinha condição de empurrar a sua comunicação. Podia dar certo. Para mim, a grande disrupção é assim. Isso não existe mais e não existirá. O consumidor hoje tem escolha. Ele vai escolher. E assim, você não vai mais empurrar a sua narrativa. Ele vai ter que comprar a sua narrativa. Nós estamos vendo aí várias alternativas que são muito bem sucedidas. Citamos aí os influenciadores digitais. Gente, o nível de proximidade que essas pessoas falam com milhões de consumidores é uma loucura isso, né? Assim, a gente acha que nunca tinha visto naquela comunicação de massa. Essa colocação da narrativa no mercado, ela é negociada, e isso é uma mudança, assim, muito grande, né? Você vê que aquelas marcas que estavam acostumadas com campanhas milionárias, elas são as que têm mais dificuldade para negociar, porque não está no modelo mental deles abrir essa negociação. A gente tem que lidar com o que temos. Acho que algumas coisas são transitórias, acho que poucas. A maioria veio para ficar. E aí, para voltar a fazer referência lá no livro, ao livro que a gente fez, né, que nós construímos juntos, o primeiro capítulo e o ensejo do livro é justamente esse, o título, né, da introdução lá é Repensando o Marketing. Falar igual eu estou falando aqui é muito fácil, mas eu tenho consciência da dificuldade que é implementar isso, né? Eu brinco que é igual emagrecer. Você quer emagrecer? Qual que é a receita? Para de comer. Só que a questão é como é que faz isso, né? Como que para de comer? Então, é mais ou menos isso. Então, Eu costumo dizer o seguinte, ninguém quer emagrecer, todo mundo quer ser emagrecido, né? É isso aí. Então, assim, é a mesma coisa das organizações, né? Você quer fazer... Não, eu não quero fazer marketing, eu quero que alguém faça... Não, meu amigo, você quer emagrecer, você tem que parar de comer. Você parou? Não, então você não vai emagrecer. Eu quero fazer. Você fez? Não, então... A lógica comercial é o seguinte, usando o caminho do Fred. Não é exatamente o que eu estou querendo vender, mas eu quero que alguém compre. Eu não quero vender, mano. Por que eu vou ter esse esforço? Afinal, vendedor? Não, eu quero que alguém compre. E assim, todo mundo tem que entender disso, do CEO até a operação. Todo mundo tem que entender do que a gente está falando. Lu, muito obrigado mesmo pela sua disposição, sua disponibilidade de estar com a gente. Saiba que você é sempre muito bem-vinda. Espero que a gente, inclusive, consiga gravar quando a gente for tratar do capítulo, né? Do capítulo que foi o que você tem lá dentro do livro. Somos muito gratos a você por tantas coisas e mais por essa dádiva aí da sua presença aqui conosco. Trabalhar com vocês é uma alegria muito grande, né? Falar com gente inteligente, gente bacana, gente criativa. Acho que é por isso que a gente tem aí uma trajetória tão bacana. E participar desse projeto de vocês é uma honra para mim também. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para contribuir quantas vezes vocês quiserem aí. Vai ser muito legal. Obrigada.